o povo. Deixa eu ver. Só vamos tirar o delay, ver se vai começar agora. Aí, ó. Acho que sim. Estamos ao vivo. Coisa boa. Deixa eu ver. Só vou cortar aqui o som para não vazar aqui também aqui para. Aqui já temos. O pessoal já está chegando. Só vou aumentar aqui a tela. Só um pouquinho. Aí, ó. Acho que sim. Estamos ao vivo. Coisa boa. Só vou cortar aqui o som de novo. Aí. Bom. Aqui, vou fechar essa aqui. Só estamos se organizando aqui, pessoal. A gente estamos nos organizando para começar já em alguns minutinhos. A gente já vai começar. Só o pessoal que está chegando agora, a Ernelas, a Silvia, boa tarde a vocês. Confirma só se. Luiz Otávio, boa tarde também, Lula. Só confirma se o áudio tá bom para vocês, como que tá o áudio para vocês aí, se está legal. Que agora, como eu baixei o som, eu não estou escutando nada. Ernelas, a Silvia, boa tarde a vocês. Opa, vou baixar o máximo. Estou esperando vocês confirmarem que o áudio está bom, eu já faço a abertura, pessoal. Só digam aí como que tá as coisas para a gente poder começar. Só chegar aqui, o screen tá ok. Ó, boa tarde, pessoal. Oi, especial para o chefe. Ó, tem o pessoal tá olhando aqui. Tá bom o áudio, ok? Thaís Guzatti, aí, Thaís. Boa tarde. Aí, a Thaís mandando um abraço aqui, já vou começar a botar aqui as. Aqui, ó, Dilma. A Thaís mandou um oi aí para ti, Dilma. O áudio tá bom, o Claudio tá dizendo que o áudio tá bom, que na Alemanha, o Luiz Otávio tá na Alemanha falando, grande Lula. Depois eu queria que você compartilhasse, Lula, conosco também, se puder participar de todo momento, se não puder, já avisa agora, mas se puder participar, como que tá a questão em relação ao turismo, em relação, eu sei que tá tudo, o lockdown tá forte, né, mas como que tu tá vendo esses movimentos do turismo e da hotelaria aí na Alemanha, para a gente ter essa visão aí da Alemanha, como que tá as coisas. A gente está aqui no Brasil agora nesse momento, ímpar no... Ó, tá bom o áudio. Perfeito, gente. É isso aí mesmo. Bom, então vamos começar logo, porque isso vai ficar gravado. A ideia é essa, que fique gravado e a gente possa compartilhar essas informações, esse conhecimento com outras pessoas. Essa é a ideia. Então, num momento único, não diria único, até eu estava vendo essa semana, até eu queria fazer uma introduçãozinha bem rápida, gente, que a gente tem uma tendência, né, a olhar o nosso tempo histórico no momento que a gente está vivendo esse tempo histórico. Agora, imagina uma pessoa que nasceu em 1900, coloca uma pessoa que nasceu em 1900, com 18 anos começa a Primeira Guerra Mundial, com 18 anos ele começa a enfrentar uma pandemia da gripe espanhola, chamada gripe espanhola, que também é um corona, né, uma gripe espanhola, e extermina com 70, eu não sei o número exato, não se dizem, em torno de 70 milhões de pessoas no mundo. Com 29 anos de idade, existe que dá uma quebra na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Com 32 anos de idade, tem a Revolução Federalista no Brasil. Com 35, tem a ditadura do Getúlio Vargas. Com 39 anos, começa a Segunda Guerra Mundial. Então a gente pensa que nós estamos vivendo o pior momento da humanidade, e eu ousaria dizer que não é o pior momento da humanidade, é um momento muito difícil da humanidade, com certeza, não quero menosprezar esse momento, é um momento muito difícil, sim, que nós, contemporâneos, estamos vivendo. E sim, o que eu posso dizer é que aí eu tenho total certeza de afirmar que a partir da Constituição da Organização Mundial do Turismo, 1945, após a Segunda Guerra Mundial, é o pior momento que a gente está enfrentando. Então, nos últimos 80 anos, é o pior momento que temos no turismo. E setores altamente impactados no turismo, que a gente identifica, é a hotelaria. Aqui no estado, se não me engano, foi dia 17 de março, depois o pessoal pode confirmar isso, é dia 17 de março que deu o decreto do governador Moisés, que
trancou toda a entrada de novos hóspedes, só quem estava na hotelaria podia ficar até o final da sua reserva, da sua estadia, e depois tinha que sair. Então, 1818 ali, ó. É isso aí. Então, o que acontece, gente? Esse momento que a gente está vivendo, ele afeta altamente, porque assim, não é uma crise econômica, também tem crises econômicas junto, mas esse momento de crise sanitária, que é um vírus transmitido pelo ar, que a gente não pode ter, então, aglomerações de pessoas, que a questão da higiene, a questão sanitária é fundamental nesse momento, a gente falava isso antes, é fundamental nesse momento ter protocolos de sanidade da saúde. Então, como que a gente pode passar, eu já estou fazendo um briefing, assim, como a gente pode passar segurança para, digamos, os nossos hóspedes, pessoas que às vezes não nos conhecem, nunca ficaram no nosso hotel, na nossa pousada, num momento que as pessoas não sabem o que pode acontecer na frente. Eu ouso dizer que a OMT, a OMS, muitas vezes elas estão tateando esse presente que a gente está vivendo e tateando o futuro. Eu digo isso porque o Luciano está usando a máscara, e eu vou mostrar aqui para vocês, também estou usando aqui a máscara, e uma coisa que a gente poderia pensar que há 3 meses atrás, se a gente fosse falar que a gente estaria fazendo uma live e que seria obrigatório o uso de uma máscara, o Luciano está lá no Hotel Faial, então ele tem que usar, ele é obrigado a usar esse equipamento de segurança. Então, se eu falasse há 3 meses atrás, 4 meses atrás, gente, a gente vai ter que usar máscara por questão de segurança nossa e dos nossos clientes, dos nossos hóspedes. Vai ser obrigado isso. Sem isso, a gente não vai conseguir atender no turismo no Brasil. E não dizer que eu sou bobo, que eu sou louco, que eu estou falando bobagem. Então, assim, e ao mesmo tempo, no começo da pandemia, ela não era obrigatória. Você se lembra que você falava nos agentes de saúde, né, o pessoal que trabalha com a saúde, e quem tinha algum uns sintomas, né, que os sintomáticos tinham que usar. E não se usava máscara. E hoje a gente vê que não, que ela pode sim preservar a vida e a saúde de quem não tem, porque tem os assintomáticos. Então eu posso estar com o vírus e não estou sabendo. Eu posso ficar 2 semanas com esse vírus e não estou sabendo, estou passando para outras pessoas. Então o uso da máscara é importante. Agora, como essas gotículas, que ele transmite pelas gotículas de ar que sai pela boca, que sai pelo espirro, elas também vão nos olhos. Então, não se falou isso. Eu estou já puxando alguma coisinha para a gente pensar também, alguns equipamentos que a gente talvez vai ter que usar ainda. Óculos. Então, os óculos que o pessoal da saúde usa, aquela capa plástica, né? Usam. Os óculos, então, hoje ainda não são obrigatórios. E talvez daqui a um tempo sejam obrigatórios. Por isso que eu vejo que ainda... Boa tarde, Vini. O Vini De Luca chegando aí. Então... os óculos ainda não são obrigatórios. E, com certeza, eles vão, talvez, ser daqui a um tempo. Então, assim, como a gente está tateando esse presente, não a gente, nós 4 aqui, e as entidades que a gente trabalha, mas a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Turismo está tateando, porque, como eu falei um exemplo agora, há 2 meses atrás não era obrigatória a máscara, hoje é obrigatório. Hoje não é obrigatório o óculos, talvez seja obrigatório daqui a 2 meses. A gente não sabe disso ainda. Então, o que a gente está fazendo é compartilhar informações, compartilhar experiências, para a gente conseguir criar uma rede de informações. Ontem saiu pela WTTC as orientações para a hotelaria. Então, saiu as primeiras orientações a nível mundial para a hotelaria, para a gente ter questões básicas, né, e algumas indicações que a gente tem em relação ao uso das redes sociais, mas mais das redes sociais, das tecnologias digitais, para a gente fazer o check-in, o check-out, menos presença física e mais presença digital. Então, nesse mundo, cada vez mais presença menos física e digital, de pandemia, a gente tem que se reinventar muitas vezes. Esse reinventar é um trabalho que a gente vai ter que fazer no coletivo. Então, quanto mais informação que a gente conseguir compartilhar, melhor. Hoje, então, começando, é a 6ª live que a gente está fazendo através do canal do professor Rafael Frey, através do canal do Turismo Marketing Digital, através que a gente fez há 2 dias atrás do canal da Anda Brasil sobre caminhadas na natureza. A gente está compartilhando informações, trazendo pessoas que têm um conhecimento da área para compartilhar e fazer uma grande difusão dessas informações. Na semana que vem a gente vai falar sobre agências de viagem. Então, vamos trazer também pessoas que trabalham em agência de viagem, pessoas que trabalham com ferramentas para
facilitar o negócio das ferramentas, das agências de viagem. Na outra semana a gente vai falar sobre marketing digital, que é uma grande pegada agora, é o momento do marketing digital, não dá para ficar fora do marketing digital, então a gente vai trazer daqui a 2 semanas especialistas para falar sobre marketing digital, e daqui a 3 semanas a gente vai falar sobre alimentação e bebida. Como vai funcionar a alimentação o setor, e já está funcionando, o setor de alimentação e bebida, e algumas formas que a gente pode potencializar o nosso negócio. Acho que essa é a grande sacada, como que a gente pode potencializar o nosso negócio. Bom, eu vou já. Então, nós temos hoje 3 convidados. A gente vai falar em ordem, então já vou passando a sequência. A gente vai falar em ordem alfabética. Então, primeiro fala o Diego, da H-System. Muito obrigado, Diego, por aceitar o convite. O Diego Correia, muito obrigado mesmo. Depois, o Dilmo Israel vai estar falando agora lá de Urubici. Estava falando com ele, né, que ainda não está abaixo de 0 ainda, mas já deu umas pegadas boas de frios nessa semana passada, esses dias, né, Dilmo? Aí, se não me engano, foi -6 na Serra, né? E o Dilmo faz parte, então, tem o sítio Arroio da Serra, é uma referência dentro do turismo rural na agricultura rural brasileira, agricultura familiar rural brasileira, então é uma referência dentro da Acolhida da Colônia, ele faz parte da diretoria da Federação da Acolhida da Colônia, que é uma referência no Brasil de agroturismo, turismo rural na agricultura familiar, e temos aqui o Luciano Vieira, que ele é gerente comercial do Hotel Faial, que também é uma referência para mim e para a hotelaria aqui de Florianópolis, em relação a diversos aspectos, entre eles a questão da comunicação, em relação à sanidade, em relação à qualidade no atendimento. Então, assim, buscando compartilhar com vocês essas experiências que são todas. E ainda não chegou, ele falou que estava com dificuldades, mas ele deve entrar no meio dessa nossa conversa, ele vai entrar, porque ele também já é o último a falar, né, que é o Mauro Salles, que ele é o proprietário da pousada Encantos da Serra, em Canela, que é uma das melhores pousadas do Brasil, segundo o TripAdvisor, assim, em relação aos reviews, né, ele é top de qualidade no café da manhã, no atendimento, no bem acolher, na hospitalidade. Então, ele vai compartilhar também um pouquinho dessa experiência o que é importante, porque a gente está num momento que não pode ter o contato pessoal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser hospitaleiro. Essas são as dificuldades que a gente está enfrentando nesse momento, tá? Eu vou passar já a bola para o Diego. Eu quero, então, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, Diego, de conversar conosco hoje. E vou abrir teu microfone aqui. Só um pouquinho. Muito obrigado. Eu vou marcar... Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer 10 minutos, porque a gente tem 3, dá para fazer de boa. Então, 10 minutos eu vou marcar agora, são 16h16. Então, o tempo está contigo, você tem 10 minutos. Eu vou te avisar um minutinho antes para a gente conseguir organizar da melhor forma esse tempo, tá, Diego? Tá legal. O Diego vai fazer uma apresentação dele e depois vai responder a pergunta. Covid-19, a hotelaria terá que se reinventar? E aí, Diego, terá que se reinventar? E aí, para quem não me conhece, né, eu falo ali pela H-System, a gente trabalha com ferramentas aí de distribuição, de vendas online, então o nosso negócio já é internet, e eu já falo um pouco disso, e de otimização de receita, né? O objetivo da gente é fazer o hotel vender mais, basicamente isso, e a melhor tarifa. Então, a gente ajuda com um pouquinho de e-commerce, com inteligência e com outros tipos de ferramentas aí que auxiliam o hotel na tomada de decisão, na hora de botar preço, na hora de, enfim, né, de se apresentar para o hóspede. Então, até nessa pegada digital a gente aprende muita coisa, porque a gente já vinha desse mundo e acredito que não só a hotelaria vai ter que se reinventar, eu já falo de pontos específicos, assim, que a gente já vê que serão, tipo assim, inevitáveis, mas eu acho que a humanidade vai ter que se reinventar. Eu acho que, como você mesmo disse, né, você deu um briefing, a OMS está tateando, né, tá tentando prever como é que será o nosso futuro daqui para frente e em breve, né, e agora já se fala em períodos maiores, já se fala em novo mundo, né, à medida que o tempo vai passando e a gente vai vendo que não há uma solução fácil e imediata para o negócio, a gente vai vendo que o mundo vai ter que funcionar de alguma forma, ou pelo menos as coisas básicas vão ter que funcionar de alguma forma, né? Então, a OMS já vem jogando algumas casquinhas de que vocês vão ter que criar um novo modelo social, e um modelo social que inclui a distância, né? Um modelo social que inclui máscara, um modelo social de que a gente precisa, enfim, né, se relacionar de forma digital.
acredito que a mudança vai ser tão profunda que até as redes sociais elas vão mudar, porque as pessoas vão ter que se expressar, né? Elas vão se sentir mais sozinhas e até um pouco menos amparadas, então elas vão ter que começar a ser mais verdadeiras e menos superficiais em redes sociais, em canais digitais, enfim, as pessoas vão ter que trazer a pessoa de verdade para internet, porque senão ela não vai se relacionar de verdade com ninguém, né? E hoje o que a gente tem em rede social, em mídia, enfim, canal digital a gente se relaciona de um jeito com quem a gente conhece na vida real e a gente se relaciona de uma forma diferente com quem a gente não se conhece. A gente projeta personas, né? Isso aí é bem documentado. A gente projeta personas e a percepção de quem a gente nem sempre é igual a que a gente projeta na rede social, pelo bem ou pelo mal. Tem gente que projeta e fica mais legal e tem gente que projeta e fica pior, né? Então, eu acredito que a mudança vai ser muito profunda. E a questão sanitária, eu acho que ela nunca vai ser a mesma, né? Ontem eu vi até um artigo da OMS dizendo que, sei lá, a vacina ela pode ser uma solução, mas a vacina não é uma coisa garantida, porque a gente vê muitos vírus aí que a gente não tem vacina, que a gente não tem, enfim, solução definitiva para eles, né? E existe a questão de mutação da imunidade. Será que a imunidade mesmo acontece? Quanto tempo que o vírus se muta, né, pelo lastro que ele tem? Qual é o tempo que você fica imune? Porque a gente pega gripe todo ano, por exemplo. Então, pode ser que algumas coisas nunca voltem ao que a gente tinha antes de março. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar, mas quer dizer que a gente tem que criar meios para que, né, como a máscara que você disse, talvez o óculos, em algumas posições eu acredito que o EPI vai virar moda, né? Inclusive, deve surgir linha de moda aí de tudo quanto é marca de EPI, porque os comércios vão ter comércios normais, que inclusive a hotelaria, né, que existe um contato humano inevitável, a gente vai ter que começar a usar EPI igual, enfim, boné não, né, porque não cai nada na cabeça, mas o óculos, a máscara e talvez um jaleco para proteger, para a gente não ter que tomar banho antes de ir embora, para proteger a família, como acontece com os médicos e com alguns profissionais, né? Então, a questão sanitária é uma delas, a questão de como as pessoas vão se relacionar é outra questão, a questão comportamental do consumidor, como ele vai comprar. Acho que o digital assim vai acelerar em 6 meses o que não acelerou em 3 anos. E a gente vem nessa batida de digital e já sentia que o digital já vinha acelerando nos últimos 3 anos, bastante, né? Os hotéis entraram em massa nas plataformas digitais, os hoteleiros começaram a aprender marketing digital, pelo menos até no nível dele entender o que a agência dele estava fazendo, né? Porque o hoteleiro não precisa saber de tudo, né? Ele precisa saber para poder avaliar se quem ele contrata para fazer esse trabalho é eficiente ou não. Então, nós vamos ter uma transformação digital agora violentamente grande, assim. E até assim, acho que o ponto de interesse da hotelaria é qual vai ser o comportamento do cliente a partir de agora na decisão de compra, né? Como é que ele vai comprar? A jornada vai ficar talvez mais longa, vai ter novas personas, que a gente chama, né? Que são novos tipos de clientes que não estavam comprando online, que era o cara que ia na agência, agora é risco de vida ir na agência. Vamos ligar para o hotel, vamos pesquisar pela internet. Então vai ter muita gente que literalmente vai salvar a própria vida aprendendo a usar o WhatsApp. Né? No caso dos idosos, por exemplo, agora sim é uma boa ideia para você ensinar para o seu avô, para sua avó, como é que você usa o WhatsApp, como é que você fala com a vizinha que ela gosta de falar, enfim, né? Dá um celular para as duas e ensina elas a usarem o WhatsApp. Então, criar formas de aproximação social. Para hotéis, especificamente, a questão sanitária, limpeza, né? Como é um negócio de pessoas, de hospitalidade, a limpeza já era burocrática, vai ficar mais ainda, né? E pontos de atenção, que são itens, por exemplo, pequenos, que não tinham devida atenção, controle, botãozinho de elevador, enfim, tudo isso aí vai ter que ser revisto, até os lobbies, as áreas comuns, isso aí vai ter que ser revisto de forma muito profunda. Eventos, acho que os eventos agora vai ter casamento híbrido, eu acho que nós vamos começar a ver casamento que metade da família vai estar do outro lado do mundo
e enfim, né, o limite ali de presencial ocupado, o que eu acho até uma ideia bastante interessante, né, com o globalismo as pessoas têm família para tudo quanto é lugar do mundo, que legal, né, se eu pudesse reunir minha família no casamento, de tudo quanto é lugar do mundo e fazer um evento híbrido. Acho que até são ideias que poderiam ter entrado em prática antes, mas por conta que as pessoas tinham uma certa resistência de fazer essas coisas, eu acho que boas ideias vão surgir na questão de, tipo assim, a gente não precisa estar próximo para estar perto. Eu acho que é questão sanitária, questão de jornada de compra do cliente, de como é que ele vai comprar, e, por último, a questão enfim, né, a questão social. Como é que as pessoas, quais os motivos que as pessoas vão viajar e como elas vão gastar o dinheiro delas, porque eu acredito que até a nossa relação com o dinheiro ela vai mudar, porque a gente viu que nada é infinito, a gente viu que nada está garantido, a gente viu que amanhã pode acontecer um negócio e, sei lá, 40 milhões de americanos, acho que foram 32, 28 em abril, e acho que no total dá quase 40 milhões. 40 milhões de americanos, primeiro mundo, perderam o emprego. Estão lá com fila lotada no seguro-desemprego de Nova York, que não está respondendo, não está conseguindo responder. Então, a nossa relação com o dinheiro, acho que a gente vai comprar, acredito muito que nós vamos comprar não só aquilo que a gente acha que é essencial para a gente e muito importante, mas também de quem a gente entende que tem os mesmos valores que a gente, de quem respeita de forma humana. Eu acho que mostrar agora se o hotel tem isso, mostrar que ele se preocupa, né, de forma humana com as pessoas é essencial, porque eu, pelo menos, eu não vou gastar mais meu dinheiro às vezes a gente paga mais caro, consome menos, mas vamos consumir de quem se importa, de quem, enfim, né. Eu acho que basicamente é isso, para a hotelaria, especialmente jornada de compra, aceleração digital, novos meios de vender os seus quartos aí, e, claro, o mínimo possível aí você acha que vale para todas as empresas, o mínimo possível de contato entre as pessoas e claro, acelerar, pessoal. Eu acho que as empresas não têm mais tempo de fazer aquela série de reuniões intermináveis. Eu vejo, pelo menos, eu tenho vários amigos que têm empresas assim e que fizeram, enfim, enxugamento forçado e que as coisas ficaram muito mais eficientes. Então, até a gente, né? A gente vê que, pô, às vezes a gente não precisa de certas coisas, não precisa ter uma sede tão grande, dá para fazer home office revezado, enfim. Né, a gente vai ver que a gente precisava de muito menos do que a gente imaginava para fazer muito mais. Eu acho que é isso aí. Perfeito, Diego. É isso aí mesmo. Agradeço a compartilhar esses insights, essas informações, e acredito sim, essa é a pegada mesmo. Não dá para ficar fora. O que se tinha da década de 90, anos 2000, de fazer uma promoção na internet, né, aquela internet 1.0, que só colocava a promoção de valor e de formas de condição de pagamento, não existe mais isso já se passou, né? Ter o relacionamento, então eu acho que é importante que tu levantou isso, né? Dessa jornada da compra, que no marketing digital a gente usa o funil de vendas, aquela atração dos clientes, né? Nem ser um cliente, mas enfim, da atração da audiência para, despertar aquele interesse para ele ir lá e fazer o desejo, depois fazer uma comparação até o ponto daquele CTA, né, daquele call to action, de chamar a atenção, vou comprar e vou fazer nesse hotel. Ele não é só botar o preço, até porque preço não é o momento agora. Eu também acredito que isso que eles vão poder falar melhor, mas não é briga de preço que resolver agora, né? Um adendo assim bem rápido. Antigamente tinha uma máxima que eu nunca concordei com isso, que para fazer negócio valia tudo, sabe? Era um vale-tudo no mundo dos negócios, né? Eu acho que os vale-tudos agora serão severamente punidos. Nós vamos começar a ver boicote real de gente que vê uma empresa com prática comercial, vê alguma coisa destrutiva para as pessoas, ou para a natureza, nós vamos começar a criar uma consciência melhor e que a galera vai ir em cima, né? Já tinha começado a acontecer isso, mas agora a gente vê isso acontecendo com muito mais intensidade. A sensibilidade quanto a isso está muito maior. Isso é que eu acho muito interessante. Então, o que eu estou dizendo, assim, pelo que eu entendi, a questão da imagem do empreendimento, do meio de hospedagem, é fundamental de se reforçar, né? Se cria, mas como já existe, né? Os empreendimentos já existe uma marca, mas
se reforça ou se cria uma imagem que, com os elementos que estão mais em voga hoje, que estão fazendo a necessidade das pessoas, que estão na mente das pessoas, que é a questão da segurança. Acredito sim, segurança é a primeira coisa, né? As pessoas vão ir em lugares onde vão se sentir seguras. Esse é o passo inicial. Então, fazer uma comunicação que remeta à segurança, acredito que é fundamental nesse momento. Mas eu não quero falar muito agora, quero ouvir vocês. Eu quero já estar passando aqui agradecer a participação do Alberto Viana, da Bahia, Viviane Castro, Sergipe, o Osmar Fonteles, que é do Ceará, mas está lá em Pelotas agora, fazendo o doutorado dele, a Silvana, boa tarde, estudante do IFSC, aqui, IFSC aqui de Florianópolis. Silvana, só diz aí, é de Florianópolis, também tem o pessoal de Florianópolis aqui. Então, o Vini Deluc, já falei aqui, o Ornelas também, o Ornelas Neto, grande Ornelas, consultor de turismo. Um forte abraço para você também. Então, a Silvia está chegando aqui também agora, a Thaís, já falei. Está chegando um povo aqui, gente. Estamos 30 pessoas agora, são 30 pessoas ao vivo agora nesse momento. E vamos que vamos. Bom, eu vou passar agora, então, para o Dilmo. Vou abrir seu microfone, Dilmo. Vou fechar o teu, Diego. Aqui, fechei. Eu vou abrir o teu microfone, Dilmo. Então, agradeço mais uma vez você aceitar o convite de conversar conosco, Dilmo, de compartilhar essa experiência de você que já tem bastante tempo de mesa de hospedagem, de turismo rural na agricultura familiar, e é importantíssimo essa visão sua em relação a esse momento que a gente está vivendo agora, do cuidado que a gente tem que ter em relação ao turismo rural, ao turismo no interior, no meio rural, lugares mais isolados, para não chegar também, é um momento muito delicado, né, Dilma, para não chegar o vírus nessas comunidades onde não existe o vírus ainda. Então, acho que a questão da segurança, a gente fala assim do cliente, mas também e fundamental de quem recebe nesse momento, não só de quem vem, mas porque às vezes a gente está tranquilo em casa, na sua propriedade rural, e vai vir alguém de um lugar, de uma cidade onde tem muito vírus, talvez está lá assintomático e chega e larga um presente de grego para as comunidades rurais, né? Então é um momento muito delicado que acredito que são também difíceis de a gente conseguir saber como lidar, quando abrir, esperar só uma vacina ano que vem. Enfim, são várias perguntas que não se tem, acho que a resposta, mas eu quero ouvir um pouquinho de ti em relação a isso. Se os meios de hospedagem no meio rural, no turismo rural, na agricultura familiar, vão ter que se reinventar também, Diogo? Obrigado. O microfone está fechado, Diogo. O som, dá uma olhadinha ver ali se tem aquele microfonezinho ali. Embaixo deve ter ali, que daqui a pouco só apertar. Ele está com o risco dos assim. Não, ficou de lado. Agora dá uma olhadinha aí que. Vamos vendo aqui mais. Aqui, eu estou vendo aqui o pessoal chegando, mais gente aqui. Ó, Penedo Alagoas, Rafael Arruda, da UFAL de Alagoas, Faculdade de Turismo, uma comunidade, uma cidade histórica em Penedo, Alagoas, Suzy N, David de Porto Alegre. Agora, quando conseguir, Dilma, não, ainda não. Talvez você vai ter que sair e entrar, Dilma. Porque na entrada da sala, né, tem que liberar o som e a imagem. Quem mais? A Chá Marques, estudante de hospedagem no IFSC de Garopaba. IFSC de Garopaba, gente boa, galera. Professor João, professor Juliane, muita gente boa lá em Garopaba. A pousada Caia Lua, da Praia do Rosa. Alex Lopes, bem-vindo. Aqui a Vivi falando exato, é esse aí mesmo. Conceito de travel bubbles pode ser adaptado às comunidades menores. Compartilhe depois conosco esse conceito para o pessoal saber o que é esse conceito de travel bubbles, meu amigo Ornelas. Estamos só esperando aqui o Dilmo retornar. Vamos ver se ele falou alguma coisa aqui pelo WhatsApp. Não, está tranquilo aqui. Só estou esperando ele voltar aqui para a gente conseguir voltar, porque é um momento bem delicado, né, gente? Na cidade, a gente sabe disso, mas agora nas comunidades rurais é mais delicado ainda, são zonas isoladas. Ele vive na comunidade de a pousada deles é na comunidade de São Francisco, é 12 quilômetros do centro de Urubici, então é uma comunidade bem pequena, são poucas pessoas que vivem lá, e com certeza não chegou o vírus lá, então, assim, e a gente sabe que já está acontecendo uma pressão, porque
porque a gente tem contato com o nosso conhecimento muito em turismo rural, na agricultura familiar, e a gente está recebendo uma pressão de várias pessoas das cidades querendo ir, mesmo quando estava proibido a hospedagem, o pessoal fala, eu pago o dobro para poder ficar no feriado agora, no dia 1º de maio, que estava trancado ainda aqui, né? Recebi comentários assim de o pessoal, não, eu pago o dobro para ficar na pousada de vocês, porque eu quero sair da cidade, mas fica essa incógnita, né? Como fazer, então, talvez testes rápidos vão ter que avançar nesse processo, fazer testes em massa, a questão, porque a temperatura só que a gente está fazendo nos mercados, shopping center, eles não dão conta, a gente sabe disso, é só quem está evidente os sinais, mas quem não está com evidência esses sinais, eles não aparecem, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, gente, vamos inverter a ordem para a gente continuar nessa sequência. Então, o Luciano fala agora, quando o Dilmo voltar, aí o Dilmo depois entra depois da sua fala. Pode ser, Luciano? Tá, então eu vou abrir o seu microfone aqui, agora são 16h34, então, ó, o Dilmo, se o Dilmo entrou, se ele entrou, já botamos agora, vamos ver aqui, só um pouquinho. É isso aí, a Suziane falou isso aí, é isso aí mesmo, Suziane. Mas vamos fazer o seguinte, então, o Dilmo, porque não tem também uma regra assim, que tem que ser um depois do outro, né? Pode fazer então, eu vou passar até para o Luciano. Luciano, agradeço a sua disponibilidade de abrir uma agenda, eu sei que é uma correria, eu tive, ano passado eu lecionei no CEDUP, tive alunos que foram estagiários de vocês e falaram que você não para 24 horas por dia, e assim, tá em todos os locais do hotel, assim, tá muito, do hotel tá na sua presença, então por isso que eu fiz questão de convidá-lo. Agradeço também o professor Vini De Luca, que também falou assim, ó, referências, bota o Luciano para falar, que com certeza vai ser uma fala ótima, para o pessoal vai poder compartilhar muito conhecimento que ele tem em relação à hotelaria. Então, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade, Luciano. O tempo está contigo. Já vou cortar aqui, 35, já usei 1 minuto da sua fala, tá? A fala está contigo, Luciano. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael, pelo convite. Cumprimento novamente os convidados, cumprimento a todos que estão assistindo a live. O momento que a gente vive agora é um momento de incógnita, né? Muitas perguntas e poucas respostas concretas. Mas o tema que a gente está abordando aqui agora, ele é muito importante justamente para que tenha uma retomada saudável, é o que eu tento resumir, né? O que seria uma retomada saudável? Voltar, sim, às atividades com coerência, com cuidados, com a higiene, com a sanitização, com a limpeza em geral, com o cuidado com o contágio em si, né? No Fall Prime, nós tomamos uma série de providências já desde o momento da suspensão, né? Fizemos uma série de reuniões para tentar entender o momento que vivíamos e traçar as estratégias que nós tomaríamos dali para frente. Luciano, só um pouquinho, Luciano. É que o pessoal está dizendo que está um pouquinho baixo o teu áudio. Eu sei que tu está com a massa tá aí do trabalho, mas se puder aumentar um pouquinho o volume dele. Claro, se puder aumentar um pouquinho o volume dele. Rapidinho aqui. Tá, claro, tranquilo. Vamos trocar. Acredito que agora vocês vão me ouvir bem. Aí, perfeito. Agora sim. Melhorou, né, pessoal? Muito bem. Olha, já deram também a dica aqui, com certeza. Já aumentou aqui, já está bem. Maravilha, maravilha. Então, retomando só o que eu estava falando, né? Nós tivemos uma série de cuidados aqui para fazer essa retomada consciente e com responsabilidade, né? Muito do que foi comentado aqui agora foi implantado aqui no Fael Prime Suites, como a própria organização da recepção, no momento do check-in. A recepção em si ela foi transformada, ela recebeu placas de acrílico para separar o hóspede do funcionário. Fizemos filas de atendimento também para poder atender essa demanda. Fechamos as áreas sociais, respeitando o decreto e as diretrizes que vieram nele. E a limpeza, né? A limpeza já é uma questão da hotelaria, naturalmente falando, né? Então, aqui no Fael Prime, nós intensificamos esse processo, que já era um processo muito bom, sempre prezamos pela qualidade na entrega, né, do serviço que a gente faz. Então, aqui nós, além dos procedimentos que nós já tínhamos habituais, adotamos outros, né? Ficamos um pouco paranoicos aqui com a sanitização, vamos dizer assim. Nós limpamos com frequência os chamados pontos de toque que nós temos no hotel, como maçanetas de porta, o próprio balcão da recepção, fechaduras, botões de elevador, como o Diego bem colocou ali, também são locais do qual tu tens toques constantes por parte das pessoas. Então, consequentemente,
a limpeza desses espaços ela é fundamental. A gente está fazendo aqui uma abordagem sobre a retomada da hotelaria ou do turismo, né, desse cenário que nós estamos agora. Eu queria fazer só talvez um apanhado do que a gente está vivendo agora, rapidamente, para a gente poder contextualizar as medidas das quais devem ser tomadas, né? Então, no momento que foi-se feito a suspensão na cidade de Florianópolis, que é o nosso caso aqui, nós tivemos uma postura, uma atitude por parte da Prefeitura de Florianópolis muito coerente. Ela foi precavida, ela se antecipou ao que nós estávamos vivendo e, por consequência, a gente vê aí os resultados, né, em relação à curva do pico de contaminação, entre outras questões, como a disponibilidade de leitos de UTI para o Covid na cidade de Florianópolis, né? Nós temos uma capacidade ainda boa, né? Estamos com 17% dos leitos apenas ocupados nesse momento, então isso é um lado positivo, mas o que preocupa é justamente o tempo que nós ficamos isolados da sociedade, né? Através da suspensão, ficando em casa, e os hábitos psicológicos do ser humano, né? Com o tempo, a gente tem a tendência a relaxar com os nossos procedimentos, os cuidados que nós temos. Eu vou dar um exemplo prático. Quando tu vai no mercado, por exemplo, no início ali da pandemia e de toda aquela tensão que se vivia, os procedimentos eram mil, né? Então, desde tu chegar em casa, as sacolas fora, tu limpar tudo, tirar calçado, tentar tirar o máximo de vestimenta possível para tu conseguir não contaminar a tua área de casa, com essa sensação de imunidade que a gente acaba criando, pelo fato de a gente ter feito certo no começo, né, é do ser humano acabar relaxando ao longo do tempo. Então eu vejo hoje, isso eu falo da minha experiência pessoal, né, eu vejo nas ruas, eu vejo em mercados, eu vejo em coffee shops, entre outros estabelecimentos que estão funcionando, um relaxamento desses cuidados, né, e aqui a gente redobrou, na verdade, porque nós temos consciência disso. Então, a gente reforça com nossa equipe, que está reduzida ao extremo, né? Nós estamos com 10% do quadro funcional operando, acho que nem um pouquinho mais do que isso, e todos aqui, né, nós estamos cientes da necessidade de nós termos os cuidados. Eu estou usando a máscara, como tu bem observaste, justamente porque eu estou na área social do hotel. Eu uso por obrigação, mas eu uso principalmente por cuidado, né? A máscara é um item muito importante, né? Mas muitos têm uma visão equivocada dela. Muito bem colocada a colocação do Rafael, meio que dando uma instrução de o que é a máscara e para que ela serve, né? Muitos têm a ideia de que a máscara ela funciona como uma máscara de gás, daquela da guerra, da qual ela vai te proteger do ar que está no teu envolto, né? do que está suspenso no ar. Quando, na verdade, esse tipo de máscara ele serve para tu proteger o teu próximo. Para ela poder conter as gotículas que o Rafael colocou, né, para que ela não se espalhe pelo ar, ou pelo menos em tanta intensidade, para que o ambiente fique saudável, né? E as pessoas que estão ali convivendo contigo também não se exponham a um eventual perigo. A maioria das pessoas, aí, pelo que a gente tem visto nos estudos, tem tido contato com o Covid e nem tem tomado conhecimento. Então, é importante, sim, a gente tomar esses cuidados na hora da retomada, operacionalmente falando. Estrategicamente falando, nós vivemos um momento do qual a economia está estagnada, então é uma bola de neve que vai aumentando a cada dia. Nós, no contexto, na realidade do Fael Prime, do qual nós somos um hotel voltado para o turismo de negócios, com salas de eventos, para eventos sociais e corporativos a acontecer no hotel, nós temos duas vertentes a tomar cuidado, né? Não somente a hospedagem. E dentro desse universo de hospedagem e de utilização de espaços para eventos, seja ele de fim corporativo e social, acreditamos que o corporativo vai retomar as atividades primeiro, justamente pela necessidade, né? Entretanto, eu acredito que essas atividades serão retomadas bastante no âmbito virtual, como estamos fazendo aqui agora, né? Do que no ambiente físico. Até porque, para que tu faça um evento corporativo, que é muito importante para tu fazer manutenção do teu cliente, prospectar novos clientes e voltar às tuas atividades, né? Ao mesmo tempo tu tens um fluxo de caixa comprometido e, consequentemente, uma verba para tu investir nesse tipo de ação reduzida. E como o Diego muito bem colocou, esse momento que nós estamos vivendo, ele está nos empurrando para o âmbito virtual.
ele está acelerando, digamos, o processo de virtualização dos meetings, porque, e não só das meetings em si, mas de todo o processo de compra, né? A compra virtual, eu acho que ela vai vir com muita força dentro desse cenário agora, até porque muitos que tinham resistência a fazer uma compra online ou de participar de uma reunião como nós estamos agora, acabaram sendo forçados a isso. E muitos perceberam que não é um bicho de 7 cabeças, e que não é uma coisa tão complicada, né? Como a vovó do... O Diego fez o comentário da vovó usar o WhatsApp. Diego, deixa eu te falar uma coisa, minha avó, ela usa ativamente, ela está aí com o Instagram ativo, Facebook e tudo mais. Então, assim, o que a gente vê de paradigma para o futuro, né, sobre os EPIs serem uma necessidade constante, ou até mesmo o contexto do qual a gente vai voltar para as nossas atividades de contato com as pessoas e tudo mais, isso impacta diretamente, né? No âmbito do lazer, nós temos a vertente da incerteza, da insegurança por parte do cliente, não pelo hotel em si, consequente, obviamente que sim, né? Mas não apenas pelo fato se o hotel é limpo ou não, se o hotel tem os cuidados ou não, mas muitas vezes ele vai ter um receio, acredito eu, até de se deslocar, de ir para outra localidade, porque ele não vai ficar só no hotel, né? Ele vai ter que chegar até o hotel, por exemplo. Então, esse trajeto até o hotel também é levado em consideração por muitos. Então, eu acredito que a volta do turismo de lazer vai ser muito mais tímida e muito mais tardia do que a própria volta dos corporativos, né? Como exemplo, eu dou, por exemplo, os congressos que acontecem no Centro-Sul. Participei de uma live ainda há pouco, do qual o diretor comercial informou que o segundo semestre dele, a partir de agosto para frente, ele está com o calendário lotado. E o ano de 2021 também já está com o calendário lotado. Então, os eventos acontecerão, as pessoas retomarão as suas atividades comerciais, fato. Só que, muito importante que nós voltemos com cuidado, né? Então, baseado nisso, as estratégias de venda hoje, elas têm mudado de perfil. Ao invés de tu focar no melhor preço, na vantagem que aquela pessoa está tendo monetariamente, ela acaba optando agora, e a nova vertente é a flexibilidade. Eu dou como um exemplo a maior OTA do mundo, a Booking.com. Ela inverteu a lógica dela de comercialização de hotéis dentro da sua plataforma, que antes sempre evidenciava o melhor preço, consequentemente, de caráter não reembolsável, né? Então, é uma tarifa da qual ela é enrijecida, né, travada. Então, ela te cria o quê? Uma insegurança. Se eu comprar essa reserva para a semana que vem ou para daqui a um mês, será que eu vou conseguir ir para a cidade de Florianópolis? Será que eu vou conseguir usufruir dessa hospedagem que eu estou utilizando? Então, que eu estou comprando, né? Desculpa. Então, a própria Booking, diante desse fator psicológico humano, ela já inverteu a sua lógica. Hoje, a tarifa que for mais flexível é a que ganha evidência. E isso passa o quê? Segurança para o cliente. O cliente tem a segurança de que ele vai poder mudar de ideia em cima da hora, se caso ele ainda não tenha, vai ser uma redundância agora, mas caso ele não tenha segurança para vir para a cidade, pelo menos ele vai ter a segurança de reservar o hotel e poder cancelar em cima da hora, se necessário, né? Então temos esse cenário do qual a gente precisa levar em consideração. Se vocês quiserem até me permitirem, eu não sei como é que eu estou de tempo, eu posso levá-los para fazer um tour aqui na nossa área social para entender quais foram as atitudes que nós tomamos operacionais aqui no hotel. Me dá um minuto, por favor. Eu estou aqui agora no Bar e Bistrô do File Prime, como vocês podem ver, ele está desativado, inoperante, pelo próprio decreto, né, para evitar o acúmulo das pessoas. Aqui nós temos o balcão da recepção. Notem que o meu colega Felipe, ele está com a máscara, né? Bem como nós... um pouquinho mais a câmera só, talvez. Desculpa. Aí. Obrigado, Rafael. Então aqui, vocês notem que nós temos, além do recepcionista com a máscara de proteção, nós temos também um acrílico do qual cria uma espécie de novo ambiente, né, que separa a realidade do balcão, da frente do balcão para a parte interna dele. Temos pontos de distribuição de álcool gel, como podem verificar, né, espalhados por todo o hotel, os pontos mais estratégicos, na verdade. Aqui está o termômetro para aferimento da temperatura daquele que chega, de acordo com as especificidades que foi passada no decreto da prefeitura. Nós temos que fazer o aferimento
da temperatura do hóspede para identificar se ele está com alguma situação de suspeita de Covid, algo do gênero, e aí a gente reporta para o Alô Saúde, que informa quais as providências. Uma situação de alguém que vai ter um estado febril. Então, hoje, nós estamos operando, né? Estamos operando, na verdade, desde o dia 22 de abril. Então, nós estamos aí já no meio do mês de maio, e o movimento realmente tem sido muito escasso. Muito escasso. Eu estou falando de o som. De 5 quartos, às vezes 7 quartos, não mais do que isso, ocupados. Tivemos picos aí de 20 quartos. Eu acho que ele Estão me ouvindo agora, pessoal? Eu acho que desconectou no cabinho ali no fone. Acho que agora voltou. Agora voltou, né? Maravilha. Então, retomando o que eu estava falando, nós estamos operando desde o dia 22 de abril, né, quando foi permitida a operação hoteleira. Temos tido muito pouco movimento na cidade, no hotel, né, especificamente, mas a gente acredita que é importante a retomada. É importante a retomada não só pela questão financeira em si, da qual é relativa, até porque não está tendo retorno, né, efetivo da abertura do hotel, nesse momento agora de escassez de demanda, mas principalmente de se firmar num momento como este, né? Nós, quando estivermos ainda em março, dentro da realidade da suspensão total, nós fizemos estudos e projetos até, né, para poder colocar à vista quais são as atitudes que nós estávamos tomando aqui dentro do hotel. Uma delas foi a produção de um vídeo explicativo, do qual mostra, na prática, quais são as sanitizações que nós estamos fazendo no hotel, quais os procedimentos que nós estamos tomando em relação à limpeza. E no momento de necessidade, vamos dizer assim, né, que toda a sociedade está vivendo, e principalmente na incerteza que nós tínhamos no fim do mês de março sobre o que seria a ocupação de leitos dentro da realidade da saúde da nossa cidade, nós tomamos a atitude de oferecer o Hotel Farol da Ilha, que faz parte do nosso grupo, que fica aqui ao lado do Farol Prime, para a Prefeitura de Florianópolis, né, para que ela utilizasse, sem custo algum, esse espaço para poder acomodar um overbooking de necessidade de leitos, por exemplo, né? Então, graças a Deus não foi necessário, nós não fomos acionados pela Prefeitura no mês de abril, que foi o período no qual a gente disponibilizou o Hotel Farol da Ilha, até acredito que pela postura, né, e das atitudes que foram tomadas pela iniciativa pública e que, consequentemente, resultaram num achatamento, né, pelo menos que a gente tem observado até agora, na curva de contágio. Então, isso tudo acabou influenciando a necessidade social, né, do que a gente está passando hoje, o contexto de incerteza que a gente vive em relação ao que se está passando por agora, né, e principalmente a postura de referência, né, da qual nós queríamos passar de positivismo para que nós retomemos as atividades, né, de forma saudável, mas que a gente consiga aos poucos retomar as atividades econômicas, não só da hotelaria, mas do comércio como um todo. Acho que eu tô no meu tempo, né? Ainda tem mais tempinho? Não. Coisa de novo, né? Um minutinho. Muito bem, tem um minuto. Então tá. Então, assim, hoje nós vivemos uma situação bem complicada em relação à imagem, aí eu falo agora de turismo internacional, em relação à imagem que nós estamos pro mercado internacional, né? Então, dentro da nossa humilde possibilidade aqui como Farol Prime, como um estabelecimento de hospedagem de uma cidade do sul do Brasil, nós nos preocupamos em fazer uma comunicação forte com os nossos clientes e colocar nas redes sociais, que são de âmbito mundial, né, as nossas boas práticas, para que todos vejam o que está sendo feito, digamos, na prática, principalmente na cidade de Florianópolis, no contexto que a gente vive. Muita atitude por parte do Farol Prime, que foi tomada nesse tempo agora, ela é replicada em outros estabelecimentos, naturalmente, não é nem por influência, nem nada do gênero, mas pela consciência do florianopolitano, do catarinense, né, da responsabilidade que ele tem
em relação ao momento que a gente vive hoje. Me preocupa até a imagem que nós temos internacionalmente, por isso, né, da ênfase numa comunicação sadia, porque estamos mostrando, e a gente vê nas mídias internacionais, uma imagem negativa do Brasil para o mundo, né? Muitos países aí instruindo os seus cidadãos que estão no Brasil a voltarem para o seu país, ou aqueles que pretendiam vir para que não viessem, né? Nós estamos à beira aí de nos tornarmos um país pária para o resto do mundo, né? Justamente por essa falta de consenso entre União e Estados, né? Mas Santa Catarina tem dado exemplo, eu acredito ainda, né, em relação à postura, em relação às atitudes que foram tomadas. Florianópolis não fica para trás. O Jean Loureiro foi um dos prefeitos de maior destaque dentro desse cenário que a gente vive agora, justamente pelas posturas ousadas e mais assertivas que ele tomou no início, e hoje a gente está colhendo, acredito, os frutos, né, dessa postura e dessa atitude, né? É uma curva achatada, é uma situação de mortes por 100 mil habitantes baixa, mas em compensação nós vivemos um caos na economia hoje, né? Nós temos 540 mil desempregados no estado de Santa Catarina. Nós temos Florianópolis desempregada, né? Então, o grande desafio que fica aí para frente é retomar essa economia, né, com força e perseverança e com todos os cuidados que são necessários. Perfeito. Eu agradeço mesmo compartilhar todas essas informações e na prática, né, mostrando na prática uma coisa está acontecendo. Muito obrigado mesmo, Luciano. O Dilma deu a queda da internet dele e já deve estar voltando. Eu quero, o pessoal que está nos assistindo, está aberto a perguntas. Vocês podem escrever perguntas aqui nos comentários. Eu coloquei aqui o site, que está o site faialprime.com.br, estou passando aqui nos cards, tá? E já coloquei também do H-System aqui, ó, para vocês entrarem e ver a página do pessoal, para poder ter um contato com vocês, também se quiserem ter se vocês liberarem, né, poder ter um contato com as pessoas que estão aqui, né, para ter algumas informações mais, enfim, até ter alguma coisa, questão profissional mesmo. A imagem perdeu qualidade aqui. O Dilma, vou passar aqui para vocês, que o Dilma é da pousada na acolhida da colônia, o site deles, na Serra Catarinense, é próximo ao Morro Campestre. Quem conhece já é uma formação arenita, que é uma coisa fora do comum, é uma região muito bonita, trabalha com produção orgânica, é uma família de 6 irmãos, que eles fazem já um trabalho, deve estar mais de 10 anos, deve estar uns 12, talvez 13 anos já trabalhando com turismo, da agricultura familiar orgânica, que abriu para o turismo. Quero ver, cadê o seu Dilma aqui? Quero ver se eu chamo ele aqui pelo WhatsApp. Como que são os usos, né, que tem os avanços, os saltos que nós estamos dando nesse momento de os Dias das Mães. Eu vi agora alguns amigos falando dessas festas que vocês falaram, né, Dia das Mães distantes, né, não podendo, na mesma cidade, mas não podendo dar um abraço na sua mãe, gente. Justo, até o Diego havia comentado sobre o casamento híbrido, né? O Diego, eu vou te alertar, já aconteceu, tá? Eu vi semana passada uma matéria a respeito. Isso o que nesse momento é o que está acontecendo, é o momento, é o cuidado, por mais a gente queira estar próximo, né, mesmo que eu estou distante dos meus pais, eu quero ir lá visitá-los, mas fica aquela incógnita. Será que eu não tive o contato com alguém e nessa janela de entre aparecer mesmo a doença e eu estar com os sintomas, e eu estar só sem sintomas, mas estando com o vírus e passando para meus pais, eu ser o agente que vai levar o vírus para eles, sabe? É bem complicado. Pode falar, Diego. Uma coisa que eu acredito que deve mudar muito, Rafael, o que mais incomoda é justamente isso, é não saber. Eu acho que em algum momento breve a gente vai conseguir saber, né? A gente vai conseguir. Hoje já tem o oxímetro que já dá uma pneumonia silenciosa. Os testes eles ainda não são confiáveis, né? Mas já Nova York se descobriu muita coisa em Nova York, né? Então o oxímetro foi uma delas que indica pneumonia silenciosa. Então acho que daqui a pouco, se a gente for ter que conviver com uma gripe, não que seja uma gripe, mas se o coronavírus rodar na sociedade permanentemente como uma gripe, né? E o que pode acontecer, porque
erradicar um vírus é muito complicado. Eu acredito que duas coisas serão essenciais: diagnosticar, ou ter ferramenta em casa para diagnosticar, e ter um fármaco, né, um remédio que funciona legal, que o cara pode simplesmente fazer como a gente faz aí com outras doenças, que é, pô, sentei, eu tô com isso, eu pego um remédio, eu vou embora, e aquilo tem uma chance legal de se recuperar, né? E aí a gente já tem uma situação de curva permanentemente baixa, como acontece com outros vírus, né? Que não geram essa explosão no sistema de saúde como ele gera. Eu acho que é uma das saídas do coronavírus sem vacina é essa. Sim. Luciano, até porque depois a gente vai criar a imunidade, né, Diego? Acabar tendo contato com o vírus uma hora ou outra, vamos ter uma vacina. Talvez ele não entre no mesmo patamar de uma gripe normal, mas fique ali entre um H1N1, uma influenza, alguma coisa do tipo que é perigosa ainda, mas é tratável, né? Então, acho que a gente vai acabar voltando a uma certa normalidade, né, para a nossa realidade aí em tempos mais futuros, né? O que pega agora realmente são os próximos meses, né? Esses aí é que são cruciais para que a gente tenha essa retomada saudável da qual eu comento, né? Até se me permitir, enquanto a gente espera... É isso que eu quero fazer acho que são dois momentos, né? É o pós-pandemia, o pós-Covid, quando vai ter a cura, vai ter vacina, e esse momento que a gente não vive ainda esse alento, assim, tipo, ter a vacina e a cura, mas que a gente tem que ter esse controle. Então, a reinvenção, o pós vai acontecer a reinvenção, ela vai estar já com os frutos da reinvenção, mas a reinvenção é agora nesse momento, né? Até fala sobre a reinvenção, eu acho que para o âmbito da hotelaria, era uma coisa que eu ia comentar e me passou batido, que, na verdade, para a hotelaria vai ser mais uma adaptação do que uma reinvenção propriamente dita. Porque, como a gente já comentou aqui, o próprio hotelaria em si, antes mesmo da realidade da pandemia, ela já tinha procedimentos sanitários junto à sua estrutura, né? Até pela questão do que tu entrega, né? Mas não só pela questão de saúde especificamente, né? Antes mesmo da pandemia. E eu vejo que, na verdade, a pandemia ela pode ser prejudicial para outras vertentes de hospedagem que estavam lá acendendo, assim, fenômenos que estavam acontecendo, como o próprio Airbnb, por exemplo, vai acabar perdendo muito mercado para a hotelaria justamente pela segurança e confiança da qual um empreendimento, que é um empreendimento de hospedagem, que fornece serviços e que faz esse processo de sanitização, que já é de ciência do público em geral, ele vai acabar tendencionando, agora eu não vou mais atrás tanto do preço, eu vou atrás da segurança para mim. E eu vou atrás do hotel, porque ao contrário do Airbnb, o hotel ele oferece, na verdade, não um espaço para te hospedar, ele oferece serviços, né? O Airbnb não, é um espaço. E como é um espaço particular, em sua grande maioria ainda, né? Por mais que já existam investimentos em cima disso profissional, vamos chamar assim, mas como muitos deles ainda são particulares, tu não tem como ter uma confiança que aquela pessoa vai tomar as atitudes certas, que ela vai sanitizar o espaço adequadamente para poder receber né, para mim receber ou receber a minha família, por exemplo. Então já o hotel ele já passa mais credibilidade nesses quesitos, que acabam hoje sendo mais importantes do que o preço especificamente. Até, Luciano, interessante tu falar que o Airbnb rapidamente entendeu, né, que o modelo de negócio primário dele estava em risco, né, porque você bota a pessoa dentro da sua casa, quanto é lugar do mundo, você não está querendo entrar nem em avião, né, com o pessoal de outros lugares. Então, rapidamente eles entenderam isso e criaram um híbrido de foco que é long stay, que basicamente é um quinto andar, né? É uma estadia maior, que não precisa de uma atenção tão grande, ou tipo assim, o cara chega e ele mesmo limpa uma vez no mês e fica lá, né? E de hotelaria profissional. Eles estavam no meio das duas coisas, né? E eles partiram para as duas vertentes, entendendo que é um risco, né? Novos negócios, acredito que também vão aparecer com empresas especializadas que tenham uma linha mais até hospitalar de higienização, de limpeza, para prestar serviços para esse pessoal que tem, como digamos, casas e apartamentos para fazer a locação e se criar. O que vai acontecer também, acredito que vão se criar selos de não seriam, até já se falaram nesse Corona Free, né, de zonas, é difícil, né, ter um lugar que mas já se fala, até a hotelaria mesmo. Já existem alguns, inclusive, viu, Rafael?
Já existem. Eu já recebi aí contatos de pessoas que ofereceram serviços como check-up, check-in, que é uma espécie de um relatório, um parecer do qual essa plataforma oferece para aquela pessoa que está vindo para o teu hotel, dizendo quais são as atitudes, quais são os processos operacionais mesmo de sanitização que o empreendimento está realizando, né? E nós temos o nosso excelentíssimo professor Tiago Mondo, do IFSC aqui de Florianópolis, que lançou o Turqual, né? Então o Turqual, ele é um ISO, né? Então o Turqual, ele abrange uma série de questões, inclusive estas. Então eu acredito que sim, além da própria mudança de comportamento e de compra, de consumo do público, que deixou de comprar de anúncios e de propagandas outbound e passou a se validar em cima de opiniões, em cima do comentário daquela pessoa que já utilizou, especialmente no quesito serviços, né? Então, agora, mais do que nunca, a opinião de quem esteve no hotel, a opinião de quem vem para a cidade e ainda atestados, certificados que atestam essa qualidade e esse cuidado com os procedimentos de limpeza vão entrar com tudo agora nesse novo mercado. Ô, Luciano, até interessante que já se fala de passaporte de imunidade, né? Uma coisa que me dá medo sobre o futuro é o que eles vão fazer com o indivíduo no contexto de, tipo assim, eu uso o contexto, o pretexto de saber se você tem ou não coronavírus, e aí eu faço um tracing de quem você já teve contato, onde é que você já foi, para onde que você está, né, que tipo de hábitos você tem, se você foi no show ou não foi, se você fez o teste ou não fez. Vai começar a ser normal rastrear as pessoas, vai começar a ser normal fazer exame compulsório obrigatório de saúde. Cara, é um mundo esquisito e estranho, porque isso aí pode ser muito mal usado, como a gente já viu na história ser usado, né? Na Alemanha aí, isso foi usado, não esse tipo de dado, mas imagine você, e até a LGPD, ela tratava isso como dado super confidencial, como dado de criança, ou dado de onde você já teve, ou dado médico. Imagina agora os governos e as empresas coletando isso até com quem você já teve. E, enfim, né? O que vai ser disso no futuro? Eu acho que a privacidade, ela vai... O nosso conceito de privacidade, como a gente tinha, vai ser erradicado, pelo menos por um tempo. Sim. Isso é preocupante, assim. Eu concordo. Até eu estou colocando aqui no card, aqui tem o Turqual, botei o site, fazer um jabá aqui para o meu amigo Tiago, que ele lançou agora essa semana mesmo a certificação dele, e é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir mensurar, para ter, aqui a gente fala, né, quando se pensava há 5 anos de criar o Observatório Catarinense do Turismo, a gente falava que mais do que gerar dados, a gente precisa gerar inteligência. E para gerar inteligência, precisa ter informação. Dados gera informação, gera conhecimento, conhecimento gera inteligência. Então, o Turqual é uma ferramenta que, com certeza, ele gera bastante inteligência. Isso é fundamental para se posicionar no mercado cada vez mais competitivo, que a gente vê isso. Ó, o Dilma, vamos ver se ele conseguiu. Está chegando agora. Vamos ver. Dilma. Ale! Aí, coisa boa. Então, o Dilma está com a internet dele, está bem estável, mas que bom que você conseguiu retornar, Dilma. Eu vou baixar aqui os microfones para ti, fala, tá, pessoal? Eu vou passar para o Dilma, depois a gente faz a rodada de bate-papo de novo. Dilma, então, falando um pouquinho da sua experiência e compartilha conosco aí também o trabalho que você desenvolve aí no Arroio da Serra, que é uma pegada totalmente diferente da pegada de um hotel executivo, né? Que é uma pousada rural, da agricultura familiar. Então, o que vocês estão pensando nesse momento aí? Compartilhe conosco, por favor. Muito obrigado por aceitar o convite, mesmo das dificuldades que estão tendo aí, Dilma. Valeu! Então, as dificuldades são imensas. Primeiramente, até por isso, pela comunicação. Como a gente está no meio rural, a gente não tem todos os meios de comunicação tão eficientes como como o pessoal tem na cidade. Então, nesse momento, como todo mundo falou, que é necessário o meio virtual estar funcionando bem, para nós é uma dificuldade maior. Mas, o que a gente tem percebido também é que as pessoas têm um apelo realmente para sair de casa, e a motivação é
pela segurança, de você ir para um lugar onde ela se sinta seguro em relação ao vírus. E o meio rural, hoje, ele oferece essa segurança. De alguma forma, a gente tem que aprender e precisamos, desses momentos ruins, tirar alguma coisa que venha nos auxiliar. Eu acho que o meio rural hoje tem um bom campo, eu acho que um apelo bastante grande para as pessoas realmente virem fazer essa questão do lazer no meio rural, né? Mas, no entanto, também, a gente, como foi comentado, se tem muita insegurança, porque mas, por outro lado, você está abrindo as portas para pessoas que supostamente podem trazer ele para nós. Então, é uma decisão bastante difícil e a gente tem percebido, assim, muitas e muitas pessoas que trabalham nesse meio com dificuldade de achar o momento certo de começar, de recomeçar novamente, né? Mas, com todos os procedimentos de segurança, com todos aqueles protocolos que todo mundo está fazendo, eu acho que não tem como a gente ficar isolado nesse momento e até não sabemos até quando, né? Então, é necessário uma retomada, porém, com todos os cuidados, com tudo aquilo que que venha proteger tanto ao visitante quanto a família que está envolvida, que é um turismo que é uma situação bastante complicada, porque a gente faz um atendimento individual, de certa forma não usa muito os meios digitais, e também aquele contato pessoal que faz a diferença que a gente está dentro do nosso setor, justamente esse agora de uma outra forma, não deixar de ser acolhedor, mas tomar todos os cuidados para proteger os visitantes e a família da gente. Mas eu acho que dentro desse momento a gente tenta aquele que se adapta à situação, né, protegendo os seus e também aqueles que os visitam a gente. Uma coisa, no momento agora, não estão recebendo, como que está a posição de vocês e do pessoal da acolhida aí em Urubici? Então, a gente tem algumas propriedades que já abriram, já estão recebendo. Nós, do sítio Arroio da Serra, a gente começou dia 1º de maio. Então, o que a gente tem visto? Há uma demanda bastante grande de pessoas que buscam realmente a segurança que tem. Primeira pergunta vocês têm algum caso na cidade? Não, não tem, né? E aí vai. Mas até foi comentado que hoje em dia as pessoas vão procurar por aquela segurança, por não estarem amarrados, de repente se ele que seja bem flexível, né? E hoje, nas propriedades rurais, está tendo isso também, tem algumas pessoas que estão trabalhando, outras não, mas eu creio que dentro de alguns dias está todo mundo trabalhando sim. Essa questão é importante, eu acredito sim que é a primeira pergunta que o pessoal vai dizer se já tem na cidade, né, e como que está isso, em relação, e como já recebeu alguns turistas, como que é a chegada deles, assim, pessoal, bom, o papo deve ser muito em torno disso, nesse momento agora, né, mas tu sente um medo, que eles estão com medo, Dilma? Como tu está sentindo, assim, esse pessoal que sai da cidade e está indo para o interior? Olha, as pessoas têm medo, porém, uma das dificuldades que a gente tem depois de a pessoa chegar, ele se sente muito seguro a ponto de ele achar que não precisa mais usar máscara, enfim, ele se sente numa situação que a gente tem que estar até chato, mas a gente está tendo problema para realmente se proteger nesse momento, porque as pessoas acabam se sentindo seguras. Eu saí da cidade, vim para o interior, aqui não tem, eu posso, né? Isso acaba que cria um pouco de insegurança para a gente também. Mas as pessoas estão com muito medo realmente,
e muita insegurança financeira também no futuro, porque muitos perderam o emprego, estão saindo para você ter digamos assim, arejar um pouquinho, porque estão confinados há muito tempo. E aí ele sai por uma necessidade, não simplesmente para lazer, sabe? Então é para arejar um pouquinho. Mas está todo mundo muito preocupado com a situação e acaba que saindo de casa para respirar um pouquinho, porque tem muita gente sufocada dentro de casa. É isso mesmo, eu também eu compactuo com essa ideia, Dilma, porque o que eu vejo é o seguinte, é que nós, brasileiros, nós não temos essa experiência, essa cultura, como o Lula, que mora na Alemanha, que passa 3 meses do ano num frio intenso, 4 meses do ano em algumas regiões da Europa, né, na região norte, né, mais, enfim, Canadá, Rússia, enfim, aquele lugar mais frio, que o pessoal já também que está acostumado com o brasileiro não tem isso, de ficar 3 meses dentro de casa. Então, o pessoal deve estar louco para sair. E diferente da região lá a Viviane está colocando aqui que um casal se casou dessa forma separado lá no Sergipe. Nesse momento agora a gente está com 6 estados. Se alguém tiver mais de alguns estados, Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão compartilhando algumas informações que fazem parte aqui desse momento. Eu agradeço mais uma vez a participação de cada uma aqui. A Dani está mandando um abraço para ti, Dilma. Aqui a Dani da Acolhida, uma bela representação da Acolhida da Colônia, que faz parte. Se tu pudesse falar um pouquinho em relação à Acolhida, para o pessoal que não conhece a Acolhida da Colônia, como a gente tem gente de outros estados aqui nos ouvindo, e vai ficar gravado isso, falar um pouquinho, porque vocês, o que eu vejo a Acolhida, eu já acompanho a Acolhida já há 20 anos, e o que eu vejo em relação a um diferencial, o primeiro diferencial, entre outros, da Acolhida, que é a produção orgânica de alimentos. Ó, Piauí também está aqui, 7 estados. Vinícius Bonelli está aí, Vieira. Então, assim, o que acontece, gente? A Acolhida, ela tem um caderno de normas da Acolhida criado pelos agricultores que são criteriosos. E está fora do critério, tem que se adaptar ao critério, não adianta. Então, isso é um grande diferencial. No Paraná também está aqui, ó, fechou 8 estados já, então. O que acontece? A Acolhida, ela evoluiu e ela é uma referência nacional e internacional por conta disso, de ter critérios, e esses critérios são seguidos pelos seus participantes. Né? Então, eu poderia falar um pouquinho em relação a Thaís também está aqui. Está com saudade do Vini também, o Vini só consegue falar aqui, os comentários aqui, ó, que a gente está passando, a Nilza também de Londrina falando, Paraná. O Vinícius foi um aluno lá no turismo de Joinville, está agora professor na Federal do Piauí. A Thaís Guzatti, que foi a idealizadora da Acolhida da Colônia, também está nos assistindo aqui. Mas então, fala um pouquinho da Acolhida, Dilma, para o pessoal que não conhece. Eu vou abrir o microfone para ti aqui. A Acolhida é uma associação de agricultores que veio propiciar a incursão das propriedades rurais no turismo, né? Então, são agricultores que abrem a porta das suas propriedades para receber as pessoas, não como um turista, mas sim como um visitante, como alguém da família. E há essa aproximação bastante grande entre o visitante e a família. Somos produtores rurais que trabalham com a produção orgânica, e quase tudo que a gente serve à mesa vem direto da lavoura, enfim, da propriedade, né? E o que a gente não tem na propriedade, a gente busca dos parceiros vizinhos para que fomente esse comércio local, fomente esse comércio de curto, digamos assim, do entorno. E a gente trabalha também com a identidade cultural, gastronômica, enfim, como vivem as pessoas no meio do rural, como é que elas chegaram ali, enfim, essa interação com o meio rural, com a natureza. E hoje a gente tem 140 propriedades, mais ou menos, aqui no estado, e quem toma as decisões e quem toma o rumo e as diretrizes são tomadas pelos agricultores. Então, há uma organização bastante grande e a gente precisa seguir determinadas normas para que a gente tenha
digamos assim, um padrão de qualidade em todas as propriedades, porque a gente defende uma marca só. Então, é preciso que todos tenham o mesmo padrão para que isso venha, digamos assim, agradar aquelas pessoas que vêm aqui em Urubici, na Colina da Colônia, ou lá em Rancho Queimado, ou lá em Itápolis, ou enfim, em qualquer lugar que tenha essa marca da acolhida na colônia. Perfeito, Gil. Muito obrigado mesmo. Por acaso, eu queria ver contigo se, e até com o Luciano, que faz parte da CIF também, se a CIF está num movimento de ter uma organização para o núcleo de hotelaria em relação a esses protocolos, se a Acolhida da Colônia também está pensando nisso, ou vão adaptar aos protocolos da vigilância sanitária, esses protocolos da OMT, da WQTC. Como que está para vocês isso? Você poderia falar um pouquinho, Luciano, como que vocês estão adaptando ou estão criando as suas regras, né, em relação a isso? Acompanhado da CIF, Rafael, o trabalho tem sido muito mais institucional e muito mais representativo junto com os órgãos, junto com as entidades e junto com as associações, no intuito de fazer um alinhamento de conscientização de uma retomada saudável e, ao mesmo tempo, na defesa dos interesses e na resposta dos anseios dos empresários, principalmente dos associados ali da CIF, né? A CIF ela tem uma postura da qual ela acredita que só conseguiremos retornar com efetividade, com segurança, na conjunção entre o trabalho técnico do âmbito da saúde junto com o âmbito empresarial, na estratégia de retomada, né, progressiva das atividades comerciais como um todo, não só da hotelaria, e atuando na representação junto às entidades e prefeitura, principalmente, e governo do estado, né, na defesa dos interesses dos empresários que são associados à CIF. Perfeito. Até a Thaís está dando uma cola aqui para o Gil, em relação a... Aqui, ó, nesse momento estamos com muita demanda para que uma associação Acolhida Colônia de Turismo de Saúde, menos pessoas, natureza, produção orgânica, mas o inimigo é invisível. Temos conversado muito com os associados sobre os protocolos de segurança. Aliás, a Epagre de Joinville produziu um vídeo de orientação aos produtores bem interessante. Thaís, se tiver esse vídeo, se está no YouTube, ou se tiver um link, puder compartilhar conosco aí, acho que é importante a gente compartilhar isso. E eu quero ouvir, bom, acho que já respondeu um pouquinho essa pergunta, eu queria ouvir um pouquinho, Diego, nesse momento da H-System, em relação a esse novo paradigma que a gente está vivendo, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que vocês fornecem de serviços que podem auxiliar o hoteleiro nesse momento, ou quem tem um mês de hospedagem nesse momento, para ele conseguir sair com um outro gasto, para conseguir, porque a gente está vendo que o Luciano falou, um número bem significativo, né, de 10% dos funcionários trabalhando, com um hotel que uma taxa deve estar em torno de 10% a 15%, também não deve estar mais do que isso, né, Luciano? Em torno, Rafael, infelizmente. Então, e é importante, apesar de já estar fazendo um trabalho de brand, ou um trabalho de marca, que é fundamental isso, e é importante chegar a isso, né, no seu cliente, no seu potencial cliente, desse diferencial que as marcas estão fazendo. Mas explica um pouquinho para nós como que vocês podem ajudar, Diego, os hoteleiros, por favor. Então, assim, até nosso trabalho, ele mudou alguma coisa, mas ele já era nessa vertente. O que a gente pregava aqui é que as vendas digitais elas iam explodir, né? De acordo até com as tendências aí do que a gente vê em OTAs, em Trivago, em Booking, né? Em canais de vendas online. O comportamento das pessoas já estava mudando. Então o nosso trabalho era oferecer para o hotel capacidade de atingir o cara que está procurando pela internet, o que vai acelerar muito. Então hoje a gente fornece, por exemplo, e-commerce para a hotelaria, que é a capacidade deles poderem vender de forma eficiente pelos seus próprios canais digitais, né? A gente trabalha com ferramentas de distribuição que basicamente o hotel ele tem vários momentos e vários canais para administrar, né? Segmentações, eu diria. Então a gente possibilita com que o hotel trabalhe com vários canais de venda, com várias prateleiras digitais, para botar de uma forma mais
de uma forma mais concreta, né? E a gestão dessas prateleiras é muito complicada, né? 365 dias no ano, restrições, pacotes, promoções, às vezes é complicado de estar fazendo em tudo quanto é lugar. E o tráfego, às vezes, dos clientes, do cliente que vai no canal X e do Y, ele é exclusivo, né? Nem sempre o cara que vem aqui, vem sempre aqui. Então, tá em vários locais, é importante. E, especialmente para a questão de tarifas, né, a gente faz a questão da leitura de tarifário, de BI, né, na questão em cima da tarifa, que é o RM, no caso da hotelaria, né, BI de tarifa na hotelaria é RM, e hoje, com o prognóstico que a gente tem, que o mercado está paralisado, está todo mundo parado, mas à medida que as coisas forem voltando ao normal, eu acredito que a velocidade que as coisas vão mudar vai ser muito rápida. Não tô dizendo que vai ficar tudo bem de uma vez, mas eu estou dizendo que os cenários eles vão começar a mudar muito, e os critérios para definir uma tarifa eles vão mudar bastante. Por exemplo, tem hotel que atende com aéreo. O aéreo vai ficar um pouco mais complicado e talvez um pouco mais caro. Então, o que você vai ter que fazer sobre isso? Tem hotel que é de negócio, no caso, como o Luciano disse, vai se recuperar primeiro, mas as empresas estão querendo enxugar, vão usar o digital. O que a gente pode fazer? Né? Então, os critérios para a decisão de um preço, eles vão ampliar violentamente, inclusive tem a ver com a concorrência. Baixou o decreto na cidade, né? Baixou o decreto em Balneário, Floripa está aberto, o cara quer passar férias em algum lugar. Vai acontecer esse tipo de coisa no futuro. Porque os hospitais vão lotar em uma determinada região e a demanda vai começar a ser transferida para outros lugares. Então, o cenário ele vai ficar um pouquinho mais complexo do que a gente vê, e a gente ajuda exatamente nisso, né? Identificar a demanda, identificar o que está acontecendo, qual é a tendência, se está aumentando, se está diminuindo. Enfim. O tamanho de hotéis, pequeno, grande, pousada? A gente atende hoje hotéis, na maioria independentes, pequenas redes e pousadas também. Tá? Nós estamos ali no topo, na base, a gente fornece tecnologia para todo. A gente quer popularizar a tecnologia e essas estratégias, né? Vamos dizer assim. RM é muito difícil fazer, né? Definir preço e fazer tudo isso, né? Então a gente quer realmente que o cara tenha uma facilidade para tomar esse tipo de decisão muito mais rápido, sem ter um monte de gente tratando disso. Perfeito, eu acho que é fundamental isso, com certeza. Eu vejo que esse momento é o momento que a gente reforçar a marca dos nossos diferenciais enquanto meios de hospedagem, seja na cidade ou no campo, é fundamental isso. A gente criar esses protocolos de sanidade e divulgar esses protocolos, fazer as capacitações, que agora o pessoal também está muito em casa, esse teletrabalho, e agora é uma oportunidade de fazer também algumas reformas que estavam para se fazer. O Luciano já falou, não seria uma reforma, né, mas já fez um trabalho bem destacado em relação àquele acrílico ali, e mostra que é um diferencial. Então, assim, é interessante que eu vejo isso, né, que a gente tem que divulgar esses nossos diferenciais, e é fundamental que a gente consiga evoluir e cada vez aproximar mais, porque a palavra é segurança e confiança. Então, as pessoas precisam de confiar aonde elas vão ir. Então, quem vai se destacar é quem passar confiança nesse momento, que passa uma segurança, seja para os seus, no caso do turismo rural, né, que são familiares, ou no caso até numa pousadas familiares também, né, que são a família toda que trabalha, ou nos seus colaboradores ou funcionários. Então, Rafael, fala. Só uma situação interessante ali que o Luciano falou e você falou. Cara, a situação tá tão virada do avesso que uma notícia no jornal pode acabar com o seu destino. Sim. Eu não sei se alguém viajaria por Amazonas agora, mas eu não viajaria. Então, esse tipo de velocidade que vai ser importante na hora que a gente encontrar o novo normal, que o novo normal é o que o Luciano diz, né? É a retomada com saúde, é o novo normal. As coisas vão ter que funcionar de algum jeito. Então, uma notícia pode estragar o seu RM, o seu destino. Enfim, tem que ficar ligado. É complicado. Bom, quero agradecer, não quero mais ocupar o tempo de vocês.
fico muito mesmo agradecido a cada um de vocês que participou hoje desse bate-papo virtual que a gente tem, a gente está criando essa comunidade do marketing digital. Então, a gente está compartilhando cada semana um segmento diferente para trazer essas informações, e vocês, com certeza, a gente vai poder passar para mais pessoas esse vídeo. E, mais uma vez, agradeço. Eu vou deixar uma fala final de despedida de vocês. Tá? Eu vi aqui que nós temos 9 estados que participaram hoje da live: Piauí, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe. Tá? Muito obrigado a todos mesmo que estavam na nossa audiência. Eu quero, então, deixar... Dilma, se puder dar uma fala de despedida aqui, até breve, né? Eu vou fazer um convite para o pessoal convidar a conhecer a Colida e vocês aí. Mandar um abraço, Terezinha, Valdo, todo mundo, a família toda aí. Um beijo, saudade de vocês. Em breve eu vou estar chegando aí. Vou desligar o meu microfone aqui. Ok. A gente está num momento de bastante dificuldade. A gente sabe que isso vai passar. E a Acolhida na Colônia está de portas abertas para as pessoas que quiserem visitar um produtor rural ou meio rural. E, enfim, é um momento de cada um dar a sua contribuição. A gente é responsável pela gente e também pelos outros. Agora é um momento em que todos estamos andando no mesmo barco. Não tem como eu me cuidar e o outro não cuidar de mim. Então, a gente precisa que cada um faça a sua parte nesse momento bem delicado, tanto da saúde quanto da economia. Muito obrigado, Dilma. Um abraço forte. Luciano, puder dar sua fala? Muito obrigado, Rafael. Agradeço pelo convite, Rafael. Quero parabenizar pela iniciativa. Muito boa a live. Espero que eu tenha podido contribuir ao máximo com as informações do que a gente tem praticado aqui. Eu só queria fazer um apelo, não só como hoteleiro, mas como manezinho da ilha, como catarinense, como brasileiro, para que nós façamos uma retomada, né, afrouxemos o isolamento, mas que não afrouxemos os nossos cuidados. Né? É importante que a gente tenha consciência de que a gente chegou imune até aqui, que passemos pelo momento que a gente está vivendo agora, né, e que nós tenhamos o mínimo de perdas possíveis. Né, e isso, monetariamente falando, a gente já está tendo, é um fato. Então, que nós tenhamos, então, saúde, que nós consigamos atravessar e que não sejamos atingidos, que os nossos entes não sejam atingidos e que nós consigamos aí conviver com essa nova realidade de uma forma harmônica, consciente e responsável. Ótimo, é isso mesmo. Agora, a vida, nesse momento, o cuidado com a vida é fundamental. Eu concordo contigo plenamente, agradeço mais uma vez aceitar o convite, Luciano. Vou passar para o Diego. Chegou mais aqui, o Tyson está aqui de Jericoacoara, um destino maravilhoso, os lugares mais lindos do Brasil, do mundo. E, Tyson, que bom que você está aqui, agradeço a sua participação. Então, chegando aos 10 estados que participaram hoje dessa live. Vou passar agora para o Diego fazer a sua fala final e agradeço também, aceito o convite, Diego. Agradeço muito, sempre fico muito feliz em participar em eventos aí que tem pessoal do IFSC, todo mundo, né, e o pessoal do turismo também aqui da região. E acho que a maior coisa que eu me preocupo é vamos trabalhar, voltar com saúde, vamos continuar mantendo a distância, porque às vezes a gente acha que manter distância só dá para fazer de dentro da casa da gente. Eu acredito que dá para a gente fazer, ou a gente deveria fazer em todo lugar, no mercado. Eu vejo isso muito quando eu vou ao mercado, que é o único lugar assim que eu tenho ido com frequência, né? Não com frequência, mas quando eu saio eu vou para lá e às vezes as pessoas não estão se cuidando, levam as crianças, enfim, né? A gente vê que, parece que não está acontecendo nada, então vamos ter essa consciência de que, por mais que você esteja num ambiente, esteja de máscara, esteja lavado as mãos, né, não está tudo resolvido. A gente pode fazer um pouquinho mais, a gente pode só tocar no que a gente for levar, a gente pode, enfim, eu acho que essas pequenas coisas, se a gente tiver consciência disso, e eu vejo muito pouca gente preocupada com pequenas coisinhas, né, eu vejo gente colocando a mão em tudo e coisas que não precisam acontecer. Então, vamos cuidar até das pequenas coisas que a gente protege o máximo de pessoas que a gente puder. Né?
Sim, com certeza. Eu já pego os produtos lá no fundo, eu não pego o produto na frente do. Eu também. Eu pego no fundo o produto, porque aquela coisa, né? Fica, será que alguém espiou aqui, né? E eu vejo isso, gente. Apesar daqui do estado ser um estado, e Florianópolis é a capital que também saiu na frente, como o primeiro fazer o lockdown, de trancar tudo, né? E foi um momento assim único, mas isso com o tempo, como eu falei, como nós não temos essa cultura do isolamento, com o tempo a gente viu que as pessoas estão relaxando. E esse relaxamento não dá para acontecer. Eu moro aqui na Praia do Santinho, e nos ingleses é o bairro com quase mais de 50 mil habitantes e tem mais de 60 casos aqui no bairro. Um para cada, tá mais do que um, em torno de 1 para 800 pessoas. E a gente sabe da subnotificação, então a gente acredita que tenha mais ainda subnotificados, e o que a gente vê muita gente caminhando na rua sem máscara, de idades, de criança a idoso, caminhando na rua como não se tivesse acontecido nada, sabe? Como se estivesse além de... Estou imune a isso, e não, a gente não está, né? Então, eu acho que a primeira coisa é cuidado com a vida, e importante é usar as ferramentas que a gente viu assim hoje, é usar essas ferramentas que a gente tem disponíveis para conseguir usar a internet, usar essas ferramentas digitais para a gente conseguir passar esse diferencial nosso, no caso do meio de hospedagem, que a gente está dentro de protocolos sanitários, que a gente tem um cuidado com a cidade, e parabéns ao Fayal Prime e a rede por abrir mão do seu segundo hotel e disponibilizar a rede de saúde. Isso a gente vê nesses momentos, né, que o empresário tem o diferencial do empresário, aquele que está junto da comunidade, na maior dificuldade da comunidade. Não só no momento que está ano novo, está lotada a cidade, né? Então, assim, parabéns, Luciano, e toda a rede Fayal, agradeço. Diego, todo o pessoal do HCIS também, forte abraço a vocês aí, ao trabalho que você desenvolve junto à hotelaria, facilitando. Então, assim, pessoal que quer entender mais, eu passei aqui, está aqui nas informações aqui no site de vocês, que vocês podem entrar em contato, seja aqui para vir fazer um evento e participar de um evento, até no próprio Fayal dá para fazer eventos também, vocês têm sala de eventos também aí, né, eventos menores, dá para fazer no Fayal, e é no centro da cidade, então um hotel que tem próximo à rodoviária, é relativamente, a gente está perto hoje está mais, acho que está em torno de 8 quilômetros, né, o centro de Florianópolis do novo aeroporto, mas ainda é próximo do aeroporto, e tem uma qualidade no atendimento, a gente viu já aí a explicação do gerente comercial, muito obrigado mesmo, Luciano. Dilmo, meu irmão, muito obrigado então por participar, agradeço aí, apesar das dificuldades. Eu já conversando com o Mauro, ele teve. O Mauro. Aqui o Rafael, boa tarde. Peço desculpas, mas tive uma reunião urgente com a prefeitura e não consegui. Ele é presidente, o Mauro Salles é presidente do sindicato dos hotéis da Serra Gaúcha e da região das Hortênsias. Então, ele está, nesse momento, está altamente tomado. Ele falou que ia ser difícil, que a gente... Eu falei, Mauro, vamos que talvez você consiga, né? Ele acabou de dizer que ele não pôde, porque ele está na prefeitura agora, e a gente abriu, eu queria ver, né? Porque a Gramado abriu na sexta-feira a hotelaria, então teve algumas coisas que aconteceram lá, então eles estão vendo essa brincadeira que foi feita no bistrô, né? Então, que isso repercutiu. Como que o Diego falou isso, né? Como que uma coisa simples, gente, cai na internet, acaba a imagem de uma empresa que é construída durante anos, gente, para construir uma boa imagem de uma empresa, que pode acabar com uma brincadeira de mau gosto, que isso denigre a imagem de um destino inteiro. Então, assim, o pessoal está lá na casa deles, enfim, na casa, né, no território deles, fazendo o dever de casa e vendo o que precisa ajustar. A gente está tateando, na verdade, o presente e tateando o futuro. Mas com esse pensamento da saúde, da segurança e confiança, a gente vai conseguir sair dessa melhor, com certeza. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez, então, a participação. Quinta-feira, nós temos, então, a outra sobre agências de viagem. Eu vou estar passando durante essa semana, no final de semana agora, vou fechar os participantes. Vai ter mais mulher, já me falaram, ó, tem o Clube do Bolinha, que só apareceu homem aqui hoje, né? E as outras lives sempre tinham homem e mulher. A questão de igualdade de gênero é importante isso. Eu falei, tá, gente, eu vou botar agora a próxima, só vai ter um homem, vai ter várias mulheres nas agências, de pequenas agências, a grande agência, vão estar falando na semana que vem, na quinta-feira, às 4 horas da tarde. Se cuidem, gente, fiquem em casa sempre que possível, e a gente acaba essa live mais uma vez. Muito obrigado a todos e todas. Beijo no coração, até a próxima, tá? Valeu, galera.
Vou fechar.